Diretora de uma escola do Maranhão morre após lipoaspiração em clínica do Lago Sul. O Ministério Público denuncia 19 pessoas por envolvimento nas máfias das próteses. Agente de vigilância ambiental tem crachá roubado em Samambaia enquanto fazia uma vistoria numa rua. 1 em cada 3 brasileiros culpa a mulher em casos de estupro. É o que mostra um levantamento do Instituto Datafolha. E começa mais uma edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Os fatos da política do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. Olha, uma mulher morreu depois de fazer uma lipoaspiração em clínica do Lago Sul. Carla Castro Soares fez o procedimento no dia 13 e no último domingo passou mal e morreu. O caso ainda não foi registrado na Polícia Civil e a clínica tem autorização da Vigilância Sanitária para funcionar. Uma viagem sem volta. Carla Castro Soares veio para Brasília fazer uma lipoaspiração e não conseguiu voltar para São Luís, no Maranhão, onde morava com a família. No último dia 13, a Carla passou pelo procedimento estético naquele instituto, que fica aqui no Centro Clínico do Lago, no Lago Sul. Depois de receber a alta, foi diagnosticada com anemia e ela precisou passar por uma transfusão de sangue. Mas isso não foi o suficiente para salvar a Carla, que morreu no domingo. Carla Castro era diretora de uma escola infantil do município maranhense. A unidade publicou uma nota de pesar em rede social e anunciou a interrupção das aulas por 3 dias em sinal de luto. Elas retornam amanhã. Aqui em Brasília, a Vigilância Sanitária informou que a clínica passou recentemente por vistoria e estava autorizada a realizar a lipoaspiração. O Conselho Regional de Medicina vai apurar o caso. Um caso semelhante ao da diretora aconteceu em 2010. A jornalista Lanuce Martins também perdeu a vida depois de passar por uma lipoaspiração. Nós entramos em contato com o Instituto de Cirurgia do Lago Sul, onde a Carla Castro fez a operação. Mas até agora não tivemos resposta e realmente uma grande tragédia, Cláudio Humberto. Exatamente. Olha, é preciso lembrar que toda cirurgia implica em risco de morte. Também são casos diferentes. Naquele caso da lipoaspiração, houve um problema de choque anafilático, a impressão que teve a ver com anestesia. Não foi o caso desta vez. A cirurgia transcorreu bem, normalmente, tanto assim que a paciente recebeu alta, foi para casa no Maranhão e lá, então, é que começou a passar mal, foi detectado um quadro de anemia e, enfim, outras complicações acabaram levando a óbito essa senhora. Mas é preciso ir com calma para a gente não estar lançando suspeitas precipitadas sobre médicos e clínicas aqui do Distrito Federal que podem ter agido corretamente e o falecimento ter sido provocado em outras circunstâncias. E a parada na marginal da EPTG, onde uma adolescente morreu em acidente de trânsito, não tem recuo para os ônibus. O carro em que estava, a menina de 14 anos, bateu na traseira de um ônibus que estava parado. Ela chegou a ser socorrida pelos bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo da jovem foi enterrado ontem no cemitério da Asa Sul. Familiares e amigos se despediram da jovem Gabriela Bonifácio Duarte, de apenas 14 anos. O clima era de tristeza. Muitos choravam e se abraçavam. Mas, para eles, o que vai ficar na memória é esse sorriso. Sorridente, como sempre, brincalhona. Uma menina alegre, cheia de vida. Foi assim, está sendo uma dor muito grande para a família e para as amigas. Esses meninos estudam com ela já há muito tempo, né? A adolescente morreu em um acidente de carro na IPTG nesta segunda-feira. De acordo com dados do Detran, de janeiro a agosto deste ano, 258 pessoas morreram no trânsito, o que corresponde a um aumento de 5% em comparação ao mesmo período do ano passado. Sempre que uma pessoa morre no trânsito, para nós isso é um motivo até de tristeza, porque nós trabalhamos para preservar vidas. Em 2015, conseguimos uma redução, o maior número nos últimos 20 anos. Em 2016, tínhamos uma tendência também de queda, mas infelizmente aconteceu esse pequeno aumento que está ligado exatamente a acidentes, principalmente nas rodovias do Distrito Federal, onde colisões frontais e capotamentos têm feito com que um só acidente tenha 2 ou mais vítimas fatais. Só nos últimos 3 dias, 11 pessoas morreram em batidas de carro no DF. O acidente da Gabriela ocorreu na frente desta parada.
O carro em que ela estava bateu em um ônibus que estava parado aqui. O problema é que o local não tem recuo para os coletivos, que acabam ocupando uma das faixas da via. Aqui pode-se ver, teria espaço mais do que suficiente para se fazer de graça uma baia de desaceleração, como tem outras aqui na EPTG. Só espero que antes que morra mais alguém, se gaste um pouquinho de recurso, coloque isso na prioridade, fazer essa baia. Os moradores do Guará criaram um abaixo-assinado online, cobrando do governo providências em relação ao recuo dos ônibus. É muito importante você ter, para a própria segurança, tanto dos passageiros do ônibus, do motorista, quanto também das pessoas que estão aguardando e quem está na via também, né? E para evitar acidentes como esses, é preciso também mais atenção dos motoristas. Se o motorista não se conscientizar, se o motorista ele não tomar atitudes corretas de direção defensiva, dirigir com cuidado, prevenir situações de risco, reduzir os riscos da possibilidade de um acidente, todo o esforço do Estado será inútil se o motorista também não tiver um comportamento defensivo. O Departamento de Estradas de Rodagem informou que uma equipe técnica vai iniciar os estudos de topografia para a construção dos recuos na EPTG na próxima semana. O departamento disse ainda que já está fazendo a implantação de recuos em algumas rodovias do DF, como a Épia e a EPIG. Para tomar uma atitude como essa, não precisava esperar uma tragédia. Exatamente. Só falta o diretor do Detran dizer que a culpa é das vítimas, né? O fato é que essa menina foi assassinada pela incúria, pela incompetência, pela pasmaceira das autoridades. Essa coisa de dizer, não há que se falar em esforço do Estado ou esforço do governo. Não há esforço nenhum. Como disse aquele cidadão, como mostrou aquele cidadão, fazer uma baia, um recuo ali para os ônibus não custa nada. O Estado não precisa nem contratar ninguém, os próprios trabalhadores cujos salários pagamos e os próprios meios já disponíveis em órgãos como o DR, como Novacap e outros, é só baixar a altura da guia, do meio-fio e pavimentar o recuo. É uma obra baratíssima, mas os governantes, os gestores públicos raramente se interessam por obras baratas. Não movimentam muito dinheiro, se é que me entendem. O presidente Michel Temer cumpriu hoje o último dia de agenda em Nova York. Pela manhã, ele participou do evento para confirmar o Acordo de Paris sobre mudanças no clima. Neste momento, o presidente participa de um almoço com investidores estrangeiros. E quem traz os detalhes ao vivo é a Renata Dourado, que está de olho por aqui. Uma agenda cheia, né, Renata? Boa tarde. Isso aí, Rodrigo, uma agenda cheia. Muito boa tarde para você, para o Cláudio Humberto. Uma excelente tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Antes de participar efetivamente desse almoço, ele participou de uma reunião com esses mesmos empresários, investidores estrangeiros, para apresentar aí várias propostas, projetos para que esses investidores possam também investir aqui no Brasil. Na semana passada, o governo apresentou aquele programa que prevê concessões, privatizações de 34 projetos de infraestrutura ligados à área de aeroportos, portos, ferrovias, tem também na área do setor elétrico, saneamento básico. Então, é um leque, bastante amplo aí de investimentos e foi exatamente isso que ele apresentou para esses investidores estrangeiros, mostrando para eles a real possibilidade deles também investirem aqui no Brasil e, claro, ter o retorno deles. O governo espera, Rodrigo, com esses projetos aí, no ano que vem, arrecadar algo em torno de 24 bilhões de reais e, claro, aumentar o número de empregos, que é exatamente essa é a meta principal do governo Michel Temer, que é melhorar a economia, aumentando assim, ampliando o número de empregos. Logo mais, o presidente Michel Temer vai dar uma coletiva para jornalistas brasileiros e também estrangeiros. Em seguida, ele volta aqui para o Brasil, chegando, portanto, amanhã. E quando chegar, ainda vai ter aí uma repercussão bastante negativa, do que aconteceu aí no Congresso Nacional, aquela tentativa dos deputados de aprovarem aquela proposta que prevê a anistia, o perdão de políticos e empresários que praticaram o chamado Caixa 2, O que é esse Caixa 2? São quando empresários fazem doações para campanhas, para partidos, mas esse dinheiro, ele não é declarado à Justiça Eleitoral. Doações entre aspas, que a gente sabe que isso é cobrado com muitos juros e correções monetárias. Então, qual foi a proposta apresentada pelos deputados na calada da noite? Era exatamente criminalizar esse Caixa
Caixa 2, só que perdoava, né, anistiava aí o que foi cometido até então, até essa lei de fato valer. Alguns deputados ali perceberam essa manobra, especialmente deputados do PSOL e da Rede, aí houve uma certa confusão, o assunto foi retirado de pauta, então não sequer chegou a ser analisado. E lembrando que essa questão também do Caixa 2, ela consta naquele pacote de 10 medidas de combate à corrupção que foi apresentado, que foi enviado para o Congresso Nacional pelo Ministério Público Federal, contando aí com o apoio de grande parte da população. Foi criada uma comissão na Câmara dos Deputados que já está analisando aí esse pacote, essas medidas de combate à corrupção. Consta também essa questão do Caixa 2, como a gente disse, e a proposta aí dos deputados, pelo menos a promessa, é no dia 9 de dezembro votar esse pacote aí, essas medidas que tornam mais rígidas as leis, né, para tentar combater a corrupção no país, no dia 9 de dezembro, que é exatamente o dia de combate à corrupção. E aí sim, esse pacote, essa proposta vai ser enviada para o Senado para também passar por toda a tramitação e também ser votado lá pelos senadores. Rodrigo. Obrigado, Renata. A gente vai ver se realmente vai sair do papel esse conjunto de propostas. Agora, Cláudio Humberto, existe algum risco de voltar essa história da anistia do Caixa 2? Eu acho que não, né? Depois, uma vez denunciado e revelado o plano, este sim, golpista, de atentar contra as investigações da Lava Jato, as investigações contra a corrupção do sistema político aqui no Brasil. Depois que isso foi revelado, os pais desse monstrengo desapareceram. Ninguém sabe como é que surgiu, como é que de repente aquele projeto estava sobre a mesa, prestes a ser votado, inclusive o Senado preparado para dar sequência logo à decisão. Uma armação que chega a beirar o crime. Os conselhos de ética do Senado e da Câmara, se de fato estiverem preocupados com o exercício da ética nessas casas legislativas, deveriam abrir procedimento para apurar as circunstâncias dessa tentativa absurda, repugnante, de promover a pizza na Operação Lava Jato. Com relação ao presidente Michel Temer, ele cumpre, além dos compromissos já mencionados pela Renata, ele cumpre nos Estados Unidos. Hoje, por exemplo, ele receberá o vice-presidente norte-americano Joe Biden, que pediu o encontro. Uma demonstração, inclusive, da relevância do Brasil no exterior e do reconhecimento que o governo americano faz do novo governo brasileiro. A seguir, o Ministério Público denuncia 19 pessoas por envolvimento na máfia das próteses. O Band Cidade volta já.